Quando se fala em produtos notáveis, você acaba tendo que decorar fórmulas. Primeiro, eu estou juntando duas em uma. Aqui a gente está englobando na mesma fórmula o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Então você tem uma soma elevada ao quadrado ou uma diferença elevada ao quadrado. Todos os desenvolvimentos, seja da soma ou da diferença ao quadrado, envolvem o quadrado do primeiro, então você pega o primeiro termo e eleva ao quadrado. Envolvem duas vezes o primeiro multiplicando o segundo, então duas vezes o a vezes o b. E envolvem o quadrado do segundo, b quadrado. A única coisa que muda de uma para outra é o sinal desse termo do meio. Se ali você está numa soma, quer dizer então que aqui no meio vai ser duas vezes o primeiro pelo segundo numa soma. Se ali você está numa subtração, quer dizer que ali você vai ter duas vezes o primeiro pelo segundo numa subtração. É a única coisa que muda quando eu faço o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Então você pode juntar as duas nesse formato que a gente colocou aqui. Diferente do que a gente tem aqui, esse cara aqui, como a gente falou, é o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Esse produto notável aqui de baixo é chamada diferença de quadrados. Você está fazendo uma diferença entre quadrados. Você tem que associar como uma soma de dois valores multiplicando a subtração dos mesmos dois valores, a mais b, a menos b. E aí você pega o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Normalmente, fazer esse desenvolvimento daqui para lá, mesma coisa, daqui para lá é muito simples. A parte difícil de produtos notáveis é você encontrar uma expressão que esteja neste formato e conseguir visualizar que é o mesmo que isso. O mesmo vale para cá. Uma expressão que esteja neste formato, você tem que visualizar como um produto. Então essa é a parte complicada, porque fazer o caminho da ida é muito fácil, fazer o caminho de volta é o complicado. Além desses produtos notáveis aqui, a gente tem com cubos. Eles são mais raros, mas vez ou outra aparecem em alguns exercícios. Nesse caso aqui, você tem o cubo da soma ou o cubo da diferença. Algumas vezes você aprende isso como desenvolvimento de binômio de Newton. Outras vezes a gente aprende como produtos notáveis mesmo. O que a gente tem é um padrão. O primeiro termo começa elevado ao cubo, então está ali, a ao cubo. E aí ele vai diminuindo o seu expoente a cada um dos novos termos. Então aqui está a ao cubo, depois fica a quadrado, a, que é como se tivesse a elevado a 1, e aí ele desaparece, porque é o mesmo que se ele tivesse a elevado a 0. Em contrapartida, o segundo, que é o b, começa elevado a 0, por isso que ele não aparece no primeiro, então seria b elevado a 0 aqui. O próximo, b elevado a 1, depois b quadrado e por último b ao cubo. E os números que estão na frente multiplicando cada um dos termos, 1, 3, 3 e 1. Aqui o sinal da soma, ele é soma em todos. Agora, se fosse uma subtração, há uma alternância. Positivo no primeiro caso, negativo no segundo. Positivo no terceiro, negativo no quarto. Então, mais, menos, mais, menos. Já nesse caso aqui, esse é o mais raro de todos, mas ainda assim, como eu disse, tem exercícios que vão cobrar, que é a soma de cubos ou a diferença de cubos. O que você tem que pensar é, se eu eliminasse os cubos, os valores que eu tenho são a e b. Então você vai ter o a e o b aqui, depois você vai ter o quadrado do a, quadrado do primeiro, você vai ter o primeiro vezes o segundo, fica a vezes b, e o quadrado do segundo, b quadrado. Com o cuidado, o sinal que está ali, ele se repete no primeiro e troca ali no segundo. Então eu tenho mais, é mais e menos. Se eu tenho menos, menos e mais. Aqui é sempre mais. Cuidado, porque algumas pessoas acham que aqui vem um 2, 2AB. Não, 2AB é naquele produto notável. Esse produto notável é diferente. Tem que decorar? Infelizmente, sim. Todos esses acabam aparecendo em algum tipo de simplificação ou de fatoração. É isso.